Com quem você tem passado os seus dias? Lucas 22, versículos 54 a 62. Então prendendo-o, e o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pondo os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém. Amado, amada de Cristo, se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria para estar contigo? Pense muito bem, mas não responda em voz alta, para evitar problema com os da sua casa. Porque talvez a pessoa que nós vivemos não seja necessariamente a pessoa que nós levaríamos para uma ilha deserta. Se fôssemos viver por algum tempo numa ilha deserta, isolada de tudo, sem sinal de Wi-Fi, sem nada, quem nós levaríamos para estar conosco lá? Essa não é uma pergunta fácil de responder, pois essa pessoa deveria ser uma pessoa alegre, descontraída, uma pessoa que nós teríamos o prazer de conversar todos os dias, uma pessoa que nos traria prazer de estar na presença dela e que cada dia fosse uma novidade. Nós já temos tanta dificuldade para viver debaixo do mesmo teto com as pessoas da nossa família. Imagine numa ilha deserta, onde nós ficaríamos por algum tempo e não iríamos sair de lá. Você sabia que o índice de separação de casais aumentou muito durante a pandemia? Porque os casais estavam vivendo suas vidas normalmente e tiveram que, de repente, de uma noite para o dia, de uma hora para outra, tiveram que passar a viver confinados dentro de casa. E aí eles foram percebendo que aquela pessoa que eles estavam casados não era necessariamente a pessoa que eles gostariam de estar passando os seus momentos mais isolados, os seus momentos mais alegres e os seus momentos mais tristes. E o relacionamento se desgastou e o casamento acabou. Ao mesmo tempo que nós temos dificuldade em pensar em alguém para levar para uma ilha deserta, nós também devemos pensar: será que alguém me levaria para uma ilha deserta? Será que a nossa presença é relevante a ponto de alguém querer passar os seus melhores e os seus piores dias conosco? Será que a nossa presença ela faz com que as pessoas queiram estar perto de nós? E nem é bom fazermos essa pergunta para as pessoas da nossa casa, para as pessoas da nossa família, pois nós podemos nos decepcionar com a resposta delas. Porque talvez você não seja necessariamente a pessoa que ela iria querer levar para uma ilha deserta. Talvez nós não sejamos necessariamente a pessoa que as pessoas que nós vivemos gostariam de estar levando para uma ilha deserta. E eu quero levantar essa reflexão hoje sobre essa pergunta que mexe com os nossos mais profundos pensamentos. Quem nós levaríamos para uma ilha deserta? Com quem nós gostaríamos de passar nossos momentos mais íntimos, nossos momentos mais preciosos, sem ninguém, sem nada para interromper? Nós temos que escolher a dedo e procurar como joia preciosa com quem nós vamos passar os nossos momentos mais importantes, os nossos momentos mais íntimos. O título dessa mensagem é: com quem temos passado os nossos dias? Com quem
você tem passado os seus dias? É uma presença que te traz paz ou uma presença que te traz inquietação? E esse texto que nós lemos e nós usamos como base para essa mensagem narra a negação de Pedro. Não a negação de Pedro a Cristo, mas a negação de Pedro a si mesmo. Pedro não negou a Cristo, mas ele negou a si mesmo. Porque a negação de Pedro não causou nenhum impacto psicológico em Jesus. Jesus aqui não ficou abalado, Jesus não chorou, Jesus não entrou em depressão, Jesus não teve momentos nenhum de ansiedade e nem entrou em pânico pela negação de Pedro. Porque Jesus já esperava por isso. E ele mesmo já havia alertado a Pedro: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aliás, essa é uma característica marcante de Jesus, porque ele protegia o seu coração. Cristo não esperava das pessoas o que elas não podiam lhe dar. Ele sabia o que cada um poderia oferecer para ele. E nós devemos aprender com Cristo também a proteger o nosso coração e não esperar das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Por isso, nós sofremos tanto e essa é a causa da nossa decepção com as pessoas. Esperar delas aquilo que elas não podem nos dar. Ao contrário de Jesus Cristo, essa negação causou um impacto terrível em Pedro. Tanto que no versículo 62, diz que Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Ele chorou amargamente em saber que ele negou aquilo que ele era. E nós devemos trazer essa passagem da negação de Pedro para a nossa vida, porque ela é igualzinha à nossa caminhada com Cristo. A caminhada de Pedro com Cristo foi crescendo gradativamente, dia a dia, em compromisso e intimidade. Aqui já havia 3 anos que Pedro andava com Cristo. 3 anos andando com Cristo, vendo os milagres dele, aprendendo com ele. Quem ali em Jerusalém não sabia que Pedro era discípulo de Jesus? Pedro estava tentando negar o óbvio. Assim como Jesus era muito famoso e muito conhecido, os apóstolos também eram. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Eles eram figuras carimbadas, presença garantida onde Jesus ia. Se Jesus fosse a um casamento onde ele transformava uma água em vinho, lá estava Pedro. Se Jesus fosse na casa de um homem muito conhecido como Zaqueu e comesse diante de toda a sociedade, lá estaria Pedro sentado ao lado de Jesus. Se Jesus fosse ao templo expulsar os mercadores, causando um tumulto grande e terrível, tumulto esse que veio ser uma das causas da morte de Jesus, quem estava lá mostrando o seu rosto para quem quisesse ver e ajudando Jesus Cristo a expulsar os mercadores? Pedro. Aonde Jesus ia, Pedro ia. Pedro estava envolvido até o pescoço com Jesus. Era um caminho sem volta para ele. Não adiantava negar que ele havia estado com Jesus. A nossa história de vida com Cristo se assemelha, e muito, à história de Pedro com Jesus. A nossa caminhada com Cristo vai crescendo gradativamente dia a dia, em compromisso e intimidade. Não vem da noite para o dia. Vem com as experiências da caminhada. Há quanto tempo temos caminhado com Cristo? Dias, meses, anos? Quem não sabe que nós temos andado com Cristo? Quem não sabe que nós somos cristãos? Temos colocado as nossas caras à mostra. Vizinhos, familiares, colegas de serviço, todos sabem que nós temos um compromisso com Cristo. Talvez alguém possa dizer e possa afirmar:
Não, porque onde eu trabalho ninguém me conhece. Eu não tenho intimidade com as pessoas do meu bairro, ninguém me conhece lá. Eles sabem sim. Faz alguma coisa errada para ver. E todo mundo vai falar, e ainda é da igreja, e ainda é cristão. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos num caminho sem volta. Estamos envolvidos até o pescoço com Cristo. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, automaticamente 3 pessoas ficam sabendo da nossa nova condição. Uma somos nós, a outra é Deus e o outro é o diabo. Ao aceitarmos Jesus Cristo, somos automaticamente conhecidos no céu e nas regiões escuras. Ao aceitarmos Jesus, automaticamente Deus coloca o nosso nome no livro da vida. E o diabo coloca o nosso nome na sua lista de inimigos. Por mais que as pessoas não saibam que somos da igreja e que temos um compromisso com Cristo, o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual está te vendo, ele te conhece, assim como Deus também te conhece. Se nós aceitamos Jesus Cristo, não há como voltar atrás. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No versículo 54 do texto que nós usamos como base dessa mensagem, diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro estava há 3 anos andando com Cristo. E nós vimos que ele já estava envolvido com Cristo até a alma. O fato de Pedro estar ali naquele pátio, enquanto Jesus era julgado, prova isso. Todos os apóstolos haviam fugido depois daquele tumulto da prisão de Jesus no Monte das Oliveiras. Isso está descrito em João 18:10. Todos correram. Judas havia ido se matar. Os apóstolos fugiram com medo, mas Pedro não. Ele estava ali sozinho. O seu amor por Jesus e as marcas profundas que Jesus causou nele faziam ele estar ali. Não duvidamos da conversão de Pedro, mas existe um porém. Pedro seguia Cristo à distância, observava tudo à distância. Pedro não estava ali por curiosidade, mas por amor. Pedro não era como aquelas pessoas que, ao ver um acidente, ao invés de parar para socorrer, vão tirar fotos e fazer vídeos por curiosidade, ver o que está acontecendo. Mas não, Pedro estava ali por amor. Mas o medo o impedia de seguir Jesus mais de perto. O medo fazia com que Pedro seguisse a uma distância segura. Será que nós não temos sido como Pedro? Acredito que o tempo da nossa caminhada com Cristo é uma prova do nosso amor por Ele. Aonde Cristo tem ido, nós vamos, nos convertemos. Cada um tem sua história, cada um pode contar a sua história de conversão. Trazemos nossa família, criamos nossos filhos na presença, mas a que distância andamos de Cristo? Será que, como Pedro, não temos seguido Jesus de longe? Sim, nós podemos seguir Jesus de longe. Pedro andava com Jesus há 3 anos, mas o seguia a uma distância segura. Talvez naquele momento ele não chegasse mais perto por medo de colocar a sua vida em risco. E Pedro teve a oportunidade por 3 vezes de assumir quem ele era publicamente. Ele teve tempo de pensar, pois passada quase 1 hora entre uma negação e outra. Há quanto tempo nós temos andado com Cristo? E a qual distância nós temos andado dele? Será que nós temos seguido ele a uma distância segura? Até que ponto estamos dispostos a chegar perto de Jesus? Será que o medo ou receio de perdermos alguma coisa que nós gostamos, que nos apegamos, nos faz caminhar mais distantes dele? O nosso grupo de amigos, no ambiente de trabalho, temos tido medo e receio de chegar mais perto de Cristo? Nas rodas de conversa, será que nós faríamos diferente daquilo que Pedro fez?
Se no grupo de pessoas, de amigos que nós temos, alguém nos disser: você é um deles, pois a tua fala te condena, qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta? Será que nós diríamos: não, você está enganado, eu não sou da igreja, eu não sou cristão? Não podemos, queridos e amados de Cristo Jesus, negar quem somos. Não podemos negar que nós temos andado com Cristo, pois a nossa fala nos condena, as nossas vestes nos condena, o nosso jeito de andar nos condena. Não podemos negar no meio das pessoas, nos grupos de trabalho, nos grupos familiares. Não podemos negar a Cristo. Não podemos negar que temos andado com Ele e que temos vivido com Ele. Muitas vezes, por não queremos correr riscos, medo de perder um amigo, de perder uma oportunidade da vida, quem sabe alguns de perder status, de perder dinheiro, nós temos negado a Cristo no meio das pessoas, daqueles que nós temos convivido diariamente. Mas mesmo estando seguindo a Cristo a uma certa distância, Pedro ainda estava seguindo. Diferentemente dos outros que correram, Pedro persistia seguindo a Cristo, mesmo que à distância. Pedro estava ali naquele pátio sozinho, mesmo com medo ele estava lá. Foi o rosto de Pedro que Jesus viu naquele momento de tensão. Independentemente da circunstância, independente do medo, independente do mundo que estava caindo à sua volta, Pedro estava lá. E ele não podia abandonar seu grande amigo Jesus. Nunca ninguém tinha feito por ele o que o mestre tinha feito. Um simples pescador, com família, com esposa, com sogra, com seus afazeres. Ele tinha seu próprio negócio com seu irmão André. O bom mestre, o amigo Jesus, havia tocado nele, dado dignidade para ele. O bom mestre havia dado a ele, Pedro, esperança, algo a que esperar. Havia renovado nele a fé no Messias que havia de vir. Jesus havia tocado no mais profundo da alma de Pedro. Pedro não conseguia mais imaginar. Pedro não conseguia mais imaginar a sua vida sem esse amigo. O que seria da sua vida se Jesus morresse? Para onde ele iria se só Jesus tinha palavras de vida eterna? O seu coração palpitava acelerado por causa do seu bom mestre Jesus. Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Não podia acreditar que seu amigo estava preso. Não, Jesus não poderia morrer. A vontade de Pedro era de chorar, era de gritar, entrar e libertar seu grande amigo. Ele já havia decidido se tinha alguém que ele iria seguir e estar perto, se tem alguém que ele queria aparecer e falar igual e se vestir igual, se tem alguém que ele queria copiar, essa pessoa era Jesus. E ele estava ali fazendo isso muito bem. Tanto é que ele foi reconhecido no meio daquele pátio de noite, no meio de uma multidão de pessoas. Pedro se vestia como Jesus, falava como Jesus, andava como Jesus, pensava como Jesus. Aquelas pessoas conseguiram notar, mesmo seguindo à distância e de forma vacilante, e negar que conhecia o seu grande amigo, não havia como negar. Jesus estava impregnado em Pedro. O cheiro de Jesus, a unção de Jesus estavam impregnados em Pedro, estavam impregnados nele. Amados irmãos em Cristo Jesus, com quem temos passado nossos dias, eu volto à pergunta do começo: quem você levaria para uma ilha deserta? Talvez alguém possa dizer: eu nunca iria para uma ilha deserta. Mas eu quero dizer que muitos de nós estão agora numa ilha deserta, sozinhos, sem ninguém. Talvez muitos de nós aqui hoje estejam numa terrível ilha deserta, sem saída, ilha cercada por rochas, com ondas assustadoras. Amados de Cristo, os dias de luta,
os dias de solidão, nos levam a fazer boas escolhas no sentido de companhia. Existem momentos da nossa vida que queremos ficar sozinhos numa ilha deserta. Aqueles dias em que você percorre seus olhos em volta buscando uma saída, um lugar para se agarrar, uma presença que te traga conforto. Tem dias que o Salmo 121, versículos 1 e 2 representa bem o nosso sentimento, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Com quem você tem passado os seus dias? Com quem você tem passado os dias tão difíceis na sua vida? Com quem tem visto as tuas lágrimas à noite? Quando as luzes se apagam e você deita a sua cabeça no travesseiro? Quem tem ouvido o clamor da sua alma e os seus gemidos inexprimíveis na madrugada? Queira estar na presença de Cristo nesses dias. Procurem passar seus dias na presença dele, do único Senhor e Salvador. O exemplo de 3 anos de Pedro andando com Jesus deve ser o nosso exemplo. Pedro era uma presença garantida onde Jesus ia. Pedro acompanhava Jesus nos compromissos que o Espírito Santo tinha para o Mestre. Era Pedro que acompanhava Jesus, e não Jesus que acompanhava Pedro. Não é Jesus que anda conosco, somos nós que andamos com Jesus. Não é que Jesus anda ou vai onde eu vou, mas somos nós, sou eu que vou aonde ele vai. E somos nós que vamos aonde ele vai. Não é Jesus que frequenta os lugares que nós frequentamos, mas somos nós que frequentamos os lugares que Jesus frequenta. Não é Jesus que se amolda a nossa vida para nos acompanhar, mas somos nós que nos amoldamos a Cristo para acompanhar ele onde ele vai. Não é Jesus que se adapta ao nosso calendário, à nossa agenda, mas somos nós que nos adaptamos ao calendário e à agenda de Jesus. Os grandes homens e mulheres da Bíblia andavam com Deus, e não é Deus que andava com eles. Em Gênesis 6, 9, diz que Noé era homem justo e bom, e ele andava com Deus. Não somos nós que chegamos diante de Deus e apresentamos a nossa agenda para ele e dizemos: Senhor, hoje eu vou a tal lugar, o Senhor vai comigo? Mas somos nós que chegamos para ele e dizemos: Senhor, qual a tua agenda de hoje, para que eu possa te acompanhar? Onde tu vais hoje, Senhor, para que eu vá junto? Aonde tu queres que eu vá hoje, Senhor? Nós devemos nos agarrar na mão de Deus, como uma criancinha pega na mão de sua mãe, com medo de se perder num local desconhecido. Amados irmãos, em qualquer lugar que nós vamos, nós devemos perguntar: o Senhor irá comigo? Senhor, tu irás? Se ele não for, nós não iremos. Esse é o motivo de sofrermos tanto na vida, porque nós vamos a lugares que Jesus não iria, fazemos coisas que Jesus não faria. Nós estamos vivendo pagando o preço, estamos pagando o preço para ver aonde vai. Primeiro eu faço, depois vejo se Cristo vai abençoar. Fazemos isso para tentar obrigar a Deus a nos ajudar num projeto que não é dele. Nós perguntamos para Jesus, se é que nós perguntamos: Jesus, eu vou fazer isso, o Senhor permite, o Senhor quer que eu vá? E ele diz não. E nós vamos assim mesmo ele dizendo não. É como se nós disséssemos para ele: tá bom, o Senhor não precisa ir, eu vou sozinho, indo a lugares que ele não iria, fazendo coisas que ele não faria. É um sinal para Deus que nós não queremos andar com ele e que nós abrimos mão da presença dele. Pedro ia onde Jesus ia. Uma coisa boa, meus irmãos, é termos o hábito de escrever nossos propósitos e afazeres do dia. Você tem uma agenda?
Por mais que sejam poucos nossos afazeres do dia, por mais que nós achamos que eles não são tão importantes ao ponto de incomodarmos a Deus e acharmos que não necessita apresentarmos eles para Deus, mas na verdade eles precisam sim de um planejamento e de uma oração antes de nós colocarmos em prática e fazê-los. Por mais simples que os nossos projetos possam parecer, por mais simples que a nossa agenda do dia possa parecer, sim, eles precisam de planejamento e precisam ser apresentados ao Deus eterno e soberano. Mas no geral, nós não temos agenda. Acordamos de manhã e nada, e não falamos com Deus. Nós vamos andando e fazendo conforme os nossos sentimentos, segundo o que o coração nos manda, segundo a emoção. Devemos sim ter a nossa agenda diária, escrever os nossos projetos do dia e apresentar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, Tu tens a liberdade, a minha agenda é a Tua agenda, a Tua prioridade é a minha prioridade. Toma, Senhor, e faz o que Tu queres. Aonde Tu quiseres que eu vá, eu vou. O que Tu fizeres, Senhor, eu faço. Tenho certeza, meus irmãos, onde Deus te permitir ir, você vai ser muito feliz. Não há uma só pessoa que tenha seguido a Deus e tenha andado segundo a vontade de Deus que não tenha sido feliz. Então, nós temos que ter esse hábito diário, nos apresentarmos a Deus e mostrarmos para Ele os nossos projetos do dia. Isso, amado de Cristo, amada de Cristo, é ter uma vida devocional. Isso é ter uma caminhada constante com Deus. Acordarmos de manhã e apresentar os nossos projetos para Ele. Isso é uma caminhada séria com Deus. Uma caminhada com responsabilidade com Deus. Isso é ter uma vida que anda com Deus. Uma vida que caminha com Deus constantemente. E no fim do dia, nos apresentarmos a Ele novamente e agradecer pelos livramentos que Ele nos deu naquele dia, e pelos caminhos caminhados, e pelos projetos conquistados. E seguindo firmes na caminhada com Ele, dia após dia. Nós temos um exemplo na Bíblia que Deus colocou Ele a par de seus planos. Deus contou os seus planos para Ele, incluiu Ele nos seus planos. Deus o engrandeceu, honrou aquele homem, e ele achou que não precisava de Deus, que é Saul, constituído e ungido como o primeiro rei de Israel. Mas ele criou a sua própria agenda, parou de consultar a Deus sobre os seus projetos, ia às guerras sem consultar ao Senhor, e começou a perder as suas guerras. Ele começou a pensar que Deus é que deveria seguir a sua agenda, e não ele que deveria seguir as agendas de Deus. Até que Deus decide parar de andar com ele e o rejeita. 1 Samuel, capítulo 15. Saul chorou amargamente por ter rejeitado Deus nos seus caminhos e por ter decidido não andar mais com Deus. Por outro lado, nós temos um outro homem que fez o oposto de Saul e que aprendeu com o erro de Saul, que foi o rei Davi. Davi não fazia nada sem consultar o Senhor antes. Davi não entrava em nenhuma guerra, em nenhuma batalha, sem antes saber a vontade do Senhor, sem antes saber se o Senhor estaria com ele. Davi não entrava em nenhum projeto cujo Deus não afirmasse estar com ele. Davi aprendeu que sua agenda pertencia ao Senhor e que a agenda de Deus era a sua prioridade. Davi, meus irmãos, ia onde Deus ia com ele. Jesus é a presença que não te decepciona. Jesus é a presença que não te fadiga. Jesus é a presença que você não cansa. Quando tiramos um dia para andar com alguém, você vai onde a pessoa quer ir. Você diz para essa pessoa: nós
vamos onde você quiser ir hoje. Então, você vai andar com a pessoa e não a pessoa que vai andar com você. Você passa um dia com a pessoa, você vai nos lugares que ela quer ir, você almoça um dos lugares que ela quer almoçar, frequenta os lugares que ela quer frequentar, assiste os filmes que ela quer assistir, porque você decidiu passar o dia com a pessoa que você gosta. Andar com Deus, andar com Jesus é a mesma coisa. É estar todos os dias andando nos lugares que ele andaria, frequentando os lugares que ele frequentaria. Não ir a lugares que ele não iria. Não estar em rodas que ele não estaria. Não falar que ele não falaria. Não assistir coisas que ele não assistiria. Estar com Deus, passar um dia com Deus, é estar onde ele está. E no fim do dia dizer: hoje eu passei um dia com ele. Hoje eu passei um dia com o Senhor. E amanhã fazer tudo de novo. E depois da manhã, tudo de novo. E depois, tudo de novo. Sucessivamente, dia após dia. Até termos uma vida inteira de caminhada com Ele, de caminhada com o Senhor. Uma vida na presença dEle. E isso nos aproximando dEle cada vez mais. E ainda que muitas vezes nós temos medo de chegar mais perto dEle, temos medo de perder alguma coisa, o compromisso com Ele vai aumentando gradativamente, dia após dia. E nós vamos tendo lutas, nós vamos tendo muitas dificuldades, nós vamos tendo perseguições e provações na nossa vida. Porque quanto mais vamos chegando perto dele, mais nós corremos o risco que Pedro tinha. O medo de sofrer ali com Cristo. Vamos correndo o risco de ter o mesmo que Pedro tinha, que era medo. Pedro tinha o medo de sofrer. Estar ali junto de Cristo poderia significar para ele a sentença de morte, a mesma sentença que seu amigo Jesus teve. Amados de Cristo, com quem você tem passado os seus dias? Eu quero falar com pessoas que estão passando pela sua ilha deserta. Porque muitas vezes ir para uma ilha deserta não é opcional. Não é como um passeio de barco que você vai para uma ilha paradisíaca e sai de lá a hora que você quer. Mas de repente você se encontra, você se acha nessa ilha como num naufrágio, cercado por problemas, cercado por lutas e sem ninguém, sozinho. Com quem você tem passado os seus dias de incerteza? Com quem você tem passado aquele dia que você não encontra respostas? Aquele dia em que você procura entender o que está acontecendo na sua vida e parece que a resposta nunca vem. Os dias nunca chegam ao fim. Com quem você tem passado os seus dias? Queira estar com Cristo. Cristo é o único que se propõe a estar com você nos seus dias mais difíceis, nos seus dias mais assustadores, nos seus dias mais tenebrosos, nos seus dias que ninguém estende a mão para você, no seu dia que você não encontra respostas e parece que nada vai ter mais solução. Cristo é o único que se propõe a estar com você naquela ilha deserta, naquela ilha assustadora, naquela ilha mais fria, naquele quarto mais escuro. Cristo é aquele que te abraça na noite mais escura e mais fria. Quando as ondas estão batendo nas rochas e fazendo um barulho assustador que te faz perder as esperanças. Quando os problemas estão batendo à porta da sua casa e ninguém pode te ajudar, queira estar com Cristo. Cristo é a melhor presença nos seus melhores dias e nos seus piores dias. Ele é a melhor presença para os dias de ilha deserta. É uma presença que não te cansa. A presença de Cristo
É uma presença que te traz um renovo a cada manhã. Com Ele não há fadiga. Com Ele não há cansaço. É Ele que renova a sua esperança. É Ele que renova o teu coração, renova a tua mente. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu desejo que essa palavra faça morada em seu coração, porque assim como aprendemos de Pedro, que mesmo ele estando com medo e diante das lutas, ele estava seguindo a Cristo, mesmo às vezes a palavra dizendo que à distância, mas ele seguia. Mesmo estando à distância, ele persistia. Muitas vezes, amados de Cristo, os nossos problemas nos assustam e nos impede de nos aproximarmos um pouco mais de Cristo. Mas mesmo assim, continue caminhando com Cristo, independente do que esteja acontecendo à sua volta e do medo daquilo que pode acontecer por estar firmando o seu compromisso com Cristo diante de toda a sociedade, diante de todas as pessoas. Não tema o que pode te fazer o homem. Não tema as ameaças que você pode sofrer pela sua decisão de assumir Cristo publicamente. Não tem receio de perder o teu emprego. Não tem receio de perder os seus amigos, de perder a sua família. Não tenha receio de perder a sua vida. Não tenha receio de perder a sua saúde. Mesmo que o mundo caia ao seu redor, continue caminhando com Cristo. Mesmo que a distância, continue persistindo na caminhada com Ele. Cristo vai diminuindo a distância de nós nesse dia de hoje. E assim como Pedro entendeu que não haveria outro lugar para estar a não ser ali, porque para ele era melhor estar sofrendo com o seu querido amigo Jesus do que ter uma aparente paz longe de Cristo. Assim seja também, meus irmãos, você. Assim seja também a nossa vida. Assim seja o teu coração. Muitas pessoas, nos momentos de luta, nos momentos de provação, podem se distanciar de Cristo, mas nunca devemos adotar isso para a nossa vida. Continue caminhando nos passos de Cristo. Aonde Ele for, vá. Mesmo às vezes parecendo ser difícil, mesmo percebendo que tem estado cada vez mais distante dele, persista. E que em algumas situações nós nos omitimos. Continue persistindo a caminhar aonde Ele está, mas contando sempre com o olhar dele, seu olhar de compaixão, que vem até nós e nos resgata e diz: filho, filha, eu te entendo, se aproxima mais de mim. Permita hoje, amado, amada de Cristo, que Jesus se aproxime de você hoje, um pouquinho mais, e que você ande com Ele em todos os seus caminhos hoje, em todos os lugares que você for, onde quer que você colocar a planta dos seus pés e aonde quer que você colocar as tuas mãos. Permita que Ele vá com você e ande com Ele nos seus negócios. Coloque Ele nos seus projetos e que Ele seja a sua companhia nesses momentos mais difíceis, nos momentos de incerteza. Permita hoje que Cristo seja seu companheiro de caminhada, porque nos momentos de solidão, nos momentos de dificuldade, nos levam a fazermos boas escolhas com relação à companhia. Queira estar com Cristo hoje. Cristo é a melhor companhia. Amados de Cristo, o cerne dessa mensagem hoje, para você que ouviu e teve paciência para assistir esse vídeo até o final, é que nos momentos de mais dificuldade da sua vida, muitas pessoas vão te abandonar, mas nesse dia, a melhor presença é a presença de Cristo. Jesus é o único que não te abandona. Jesus é o único que está contigo todos os dias da sua vida, porque Ele assim se comprometeu e afirmou: estarei com vós até a consumação do século. Mateus 28, 20. Amém. Que essa palavra faça morada no teu coração. Seja um bálsamo para a tua vida. Que você possa
aceitar hoje que Jesus Cristo é a única pessoa que não nos abandona, que não te abandona. Que essa palavra hoje encontre morada no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, porque ela vai ser um bálsamo para a tua mente, para o teu coração. Será saúde para os teus ossos e paz para a tua mente. Que Deus te abençoe e guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.